Oi, você aí, que começou nessa segunda-feira tão triste, porque não fez nada no final de semana, não tem feito nada, não tem conseguido fazer uma viagem, não tem conseguido dar um presente para quem você ama. Resumindo, você acha que está trabalhando e não está fazendo nada. Vamos lá, vamos nessa viagem aqui. Hoje eu aprendi a olhar com os olhos de Deus, que tudo quem planta colhe e tudo começa na raiz. Eu moro no 17º andar e consigo ver vários pés de árvore. Gente, é uma loucura o que eu vou fazer aqui. Quem quiser permanecer, no final sempre é algo bem melhor. Eu fico olhando para o pé de manga. Vamos imaginar a manga olhando para o lado, vendo aquelas árvores lindas, cheias de flores. O pé de goiaba cheio de goiaba. E as frutas, na época, cheias de frutas lindas. E ela ali verdinha, sem nada. Aí quando vai chegando final de semana, peraí. Aí quando vai chegando o final do ano, aquela árvore começa a dar umas florzinhas. E no final do ano, a gente tem uma fruta deliciosa, docinha, maravilhosa. Aí eu fico imaginando, quem disse pra manga que é nessa época que ela pode sair dando esses frutos maravilhosos? Às vezes é necessário a gente deixar de fazer algumas coisinhas, guardar um pouquinho, fazer isso pra gente fazer algo bem maior. Porque às vezes a gente tá tanto naquela rotina, fazendo sempre as mesmas coisas, que a gente não percebe que talvez aquele pouquinho, lá no final, ele pode se tornar maior. E quando você percebe que você pode fazer muito mais coisas, que seu corpo, ele em movimento, sabe? Gente, tem coisa mais fantástica. O Fantástico de sexta-feira. Olha que coisa. O urso, ele junta e vai dormir, gente. Ele junta gordura, né? Ontem, né? Nosso filho estava dormindo, aí o marido falou assim, você não vai acordar o Dan? Eu falei, ali já tem gordura. Ele pode dormir, né? Tranquilo. Mas a mãe não é assim. Eu fui lá no ouvidinho dele e falei, filho, você quer um hambúrguer? Ele dormindo, quero. Fui lá, fiz o lanche dele. Ele comeu dormindo. Aí cobri ele dormiu. Às vezes a gente precisa de um descanso. E esse final de semana, gente, que delícia. Eu descansei tanto que eu tô me sentindo assim renovada. Às vezes o corpo da gente necessita desse descanso. Até pra gente ver, né, quando você tá malhando, cada vez eu aprendo algo. Então, se você come, tem que fazer exercício todos os dias. Mas eu todos os dias estou em busca de algo, de aprender algo. E cada vez eu estou aprendendo com Deus, comigo, com o meu corpo, com a minha casa, com a minha família, com meu marido, com o nosso filho. E aí eu percebi que esses dias, esse final de semana que eu dei um descanso pro meu corpo, eu consegui até ver uns resultados que eu estava em busca, né? E aí eu vejo Deus em todo tempo, gente. Existe tempo para tudo. Às vezes a gente não consegue ver porque a gente está querendo algo muito maior. Porque às vezes a gente deixa de agradecer pelo aquele dia, pelo que você está vivendo. Aí você nunca vai ver o grande acontecer. Porque você às vezes está em busca de algo. Eu estava só em busca de algo.
Chegou um momento na minha vida que eu só queria ter, né? Aí a gente para de agradecer. Aí às vezes ele dá uma fechadinha pra gente conseguir ver. Porque às vezes o às vezes você não consegue manter aquilo tudo. Aí você vai ter que dar uma parada pra você conseguir, como se fosse assim, colocar ali, né? Naquela base ali do tijolo, a massa, né? Para que algo maior aconteça. E aí eu desejo para vocês uma semana maravilhosa, uma semana assim aonde que vocês possam conseguir sentir o que eu estou sentindo. Eu posso ficar aqui o dia todo falando, que eu vou falar coisa com coisa, porque eu na mesma hora que eu estou falando algo, eu já penso outra coisa, porque eu estou vivendo assim algo fantástico, algo tão maravilhoso com Deus, sabe? Mas isso é individual, é individual. É só você e ele, quando você realmente decide andar, sabe? Seguir o que ele tem para você. Ele tem algo para você. Senão, você não conseguiria ter vencido ali e ter chegado aqui. Então, ele tem algo para você. Mas, às vezes, a gente só quer o nosso eu. O eu dele é muito difícil. Até você entender. Depois que você entende, você só quer estar com ele, viver com ele e aprender com ele. Cada dia aquilo é como se cada dia você acordasse mais jovem, mais bonito, mais feliz. Porque é assim que eu vejo que Deus nos quer. E eu acho que a maior felicidade de Deus é ver a gente feliz. E às vezes ele nos dá algo e a gente permanece triste. Porque não é aquilo que você acha que você vai buscar que vai te dar a felicidade. E isso é totalmente individual. É só você e ele. Eu não consigo te dar uma receita. Falando em receita, eu fiz um bolo de limão no final de semana e não foi o bolo que eu queria fazer. Mas o marido amou e o filho também. Às vezes a vida é assim, né? Eu brinco que nesse final de semana o marido fez uma picanha maravilhosa. Gente, de novo, tá na época de comprar picanha. E eu fiz pra ele aquele peixinho, esqueci o nome, manjubinha, eu acho que é isso, né? Eu brinquei lá na cozinha sem falar, que eu falei, marido, a picanha é muito mais fácil que isso aqui. Dá muito mais trabalho preparar esse peixe do que comer ele, que depois ele fritinho ali, né? Vira aquela casquinha rapidinho, né? Pois é. E aí, foi tão fantástico esse final de semana, na minha casa. Gente, e assim, só agradecer a Deus, porque eu tinha do bom e do melhor, que muitas vezes eu não tive, e não dava valor em ter na minha casa. Eu achava que o importante era estar lá fora. É gostoso estar lá fora, mas quando você encontra uma paz, encontra algo, uma companhia, você quer estar só no namoro, uma coisa gostosa. Eu tô vivendo um tempo que agora a gente tá nos conhecendo, eu e o marido. Sabe quando é aquele momento que você começa a namorar, que você afasta dos amigos, afasta de todos e você quer ficar só vocês dois, sabe? E ali um faz uma coisa, o outro faz, e aquela conexão cada vez mais aumentando. Mas eu era aquela mulher que amava ficar em turmas, amava falar demais, amava sair, amava ficar na rua e não tinha tempo para curtir o que o meu trabalho me permitiu e o sonho que eu queria ter. E aí eu sempre queria ter mais e mais e mais. Aqui é um pouquinho da Alexandra. Não tem nada a ver. Quem estiver assistindo, eu não vou contar nada de diferente que você já sabe. Mas se você hoje, nessa manhã, parar para ver a sua vida, você vai conseguir ver que você tem muito mais que você imagina. E que ele tem muito mais ainda para você quando você começar a enxergar isso. Um lindo, maravilhoso dia, uma semana incrível. Tô esperando acabar aqui.
Nossa, ainda posso falar, gente, que delícia!